Bem-vindos ao curso do casamento. Ficamos felizes que tenham decidido se juntar a nós e esperamos que, além dos ganhos, também gostem de fazer o curso. O objetivo do curso do casamento é fortalecer a conexão entre vocês como casal, ou restaurar essa conexão se sentem que a perderam. Meu nome é Nick. E eu sou a Sila. Este curso tem como objetivo instruí-los para terem um casamento saudável. Queremos encorajá-los, estejam vocês juntos há pouco ou muito tempo. Se estão bem como casal ou com dificuldades. Não importa a situação, vieram ao lugar certo. Durante o curso, vocês vão saber muito sobre nós. E pensamos em começar contando a vocês como nos conhecemos. Eu tinha 18 anos, tinha acabado o colégio e viajei de férias para o sudoeste da Irlanda. Cheguei nas docas de Swansea em um carro verde antigo e entrei na fila para a balsa. Eu fiquei fascinado por uma garota que tentava arrancar um adesivo do carro imediatamente à frente do meu e eu sentei. Eu a observei durante vários minutos. Aí, uma grande amiga chegou na janela do carro e disse: Nick, eu quero apresentar minha amiga Sila. E ela me apresentou a garota que arrancava o adesivo. Bem, eu fiquei mais intrigado ainda quando ela falou comigo. E nós ficamos em casas vizinhas nas férias por 2 semanas e eu me apaixonei demais. Mas não tive coragem de dizer nada porque ela podia não sentir o mesmo que eu. Eu também me apaixonei pelo Nick, mas não tinha coragem de dizer para ele porque ele podia não sentir nada por mim. Então, um dia antes de voltar para casa, nós éramos um grupo de uns 15, todos adolescentes. E fomos brincar numa casa enorme e antiga, com luzes apagadas, urso no escuro. É um jogo parecido com esconde-esconde, só para esclarecer qualquer tipo de dúvida. O Nick e eu acabamos nos encontrando no escuro, em um quarto na outra extremidade da casa, o que era o meu plano desde o início. Eu, na verdade, acho que eu armei isso. Bom, seja como for, foi quando demos nosso primeiro beijo e descobrimos que nossos sentimentos eram mútuos. Então, começamos a namorar e aí, 4 anos depois, nos casamos. Nossas experiências ao longo desses 42 anos têm sido semelhantes às de muitos casais. Mudamos de casa 5 vezes, moramos no exterior 3 anos, vivenciamos o nascimento de nossos 4 filhos juntos, Kirsty, Benji, Barney e Josh, assim como as centenas de noites em claro que se seguiram. Conhecemos a exaustão e a alegria de ter filhos pequenos, e também as preocupações e a diversão de educar adolescentes. Nossos filhos já saíram de casa e 3 deles estão casados e têm filhos. Então, nós sabemos o que é ser sogros e avós. Tivemos momentos de doença e insegurança financeira, assim como momentos de ótimas recordações em comum e muitas risadas. Nosso casamento tem sido uma aventura de mudanças e crescimento juntos. Continuamos nos conhecendo melhor ao longo dos anos e uma coisa que aprendemos é que casamentos precisam crescer. Não podem ser estáticos. Esse é um dos princípios universais do casamento em que se baseia esse curso. Princípios relevantes para qualquer casal em qualquer lugar. E durante cada sessão vamos ouvir casais que fizeram curso do casamento ao redor do mundo e vamos ouvir especialistas em relacionamento e psicólogos que abordarão temas e problemas que exploraremos. Estamos confiantes de que ao trabalhar com o material do curso do casamento, você irá entender melhor o que o seu parceiro sente e pensa. Não importa se estão juntos há 1 ano ou mais de 40, pois sempre haverá mais para descobrir. E é só através dessa jornada contínua de descoberta mútua que a conexão se mantém. Bem, alguns de vocês devem estar se perguntando em que se meteram. E as pessoas geralmente têm 2 receios ao fazerem um curso como este. O primeiro é o de ter que revelar detalhes íntimos de sua relação a outras pessoas e elas não querem fazer isso. O segundo e geralmente o maior receio é que seu parceiro tenha a oportunidade de revelar detalhes íntimos de sua vida a outras pessoas. E elas certamente não querem correr esse risco. Se esse é seu caso, ficará feliz em saber que não pedirão que discuta nada sobre seu relacionamento com outras pessoas. Em vez disso, faremos pausas em vários pontos para que vocês, como casal, conversem sobre essas questões. E para muitos casais, essas conversas são a parte mais útil do curso. Pois é, eles já ouviram falar sobre nós, mas queremos que vocês passem para a primeira conversa em seu diário e passem alguns minutos relembrando o dia em que se conheceram. Contem ao seu parceiro a recordação mais forte desse primeiro encontro e a primeira coisa que te atraiu nele ou nela.
curso do casamento é muito prático. Ele foi elaborado para equipar vocês a fim de criar e manter uma conexão entre nós. Apesar de tempos em tempos citarmos a Bíblia e ocasionalmente falarmos pessoalmente sobre a diferença que nossa fé cristã faz em nosso casamento, temos certeza de que acharão tudo relevante para vocês e seu relacionamento. Tenham vocês ou não uma fé cristã ou qualquer outra fé religiosa. O curso se baseia na premissa de que o casamento tem potencial para ser a relação humana mais próxima e íntima possível. A Bíblia usa a imagem de duas pessoas se unindo e se tornando uma. Bem no começo da Bíblia, o 2º capítulo diz: "Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne." Bom, quando nos casamos, nosso parceiro se torna a nossa primeira lealdade. Nos unimos não só fisicamente, mas também emocionalmente, psicologicamente e até espiritualmente. Algumas pessoas podem dizer, mas e sobre pais e filhos? Essa não é uma conexão mais próxima? Afinal, uma criança começa sua vida fisicamente ligada à mãe. Mas a tarefa dos genitores é incentivar a crescente independência nas crianças física e emocionalmente. O casamento é o oposto. O casamento envolve duas pessoas completamente desconhecidas. Elas se conheceram, se apaixonaram, se casaram e começaram um relacionamento projetado para ser de intimidade e crescente interdependência. Mas isso não é automático. Devemos trabalhar nosso casamento se quisermos continuar conectados. Uma ideia moderna é que o amor é só um sentimento. E quando ele desaparece, podemos pular fora. Mas sei o seguinte, a menos que você lute para manter esse amor vivo, você vai pular de relacionamento em relacionamento sempre à procura da pessoa perfeita que pode estar por aí. Escrevo meus livros em uma pequena cabana que dá para Carmarthen Bay, em oeste de Gales. Em alguns anos, eu acho que foi em agosto, foi um dia lindo. Estava andando pela rua, as colinas lindas, a areia divina, e o mar parecia que havia pego milhares de diamantes e os espalhado pela superfície da água. Quando eu estava voltando para a cabana, eu encontrei um velho pescador. Eu disse, é maravilhoso, não é? Talvez ele só estivesse cansado de turistas naquele dia e me respondeu, você devia ver isso no inverno. E quando eu caminhei pela praia no dia seguinte, foi igualmente bonito. Mas eu senti que o mar e a areia sussurravam para mim. Você nos amaria no inverno? O inverno do amor chega para todos os relacionamentos. E sabe que às vezes encontro casais que estão prestes a se separar e decidem, vamos tentar de novo? E eu os vejo 5, 10 anos depois e estão se amando ainda mais do que pensavam ser possível. E relembrando e dizendo como pensamos em nos separar. Mas para isso eles tiveram que superar essa ideia super moderna de que se você não está apaixonado, deve pular fora. Nossa filha Kirsty e nosso genro Rick estão produzindo espumantes na costa sul da Inglaterra. Nick e eu aprendemos muito com eles sobre o trabalho necessário para cuidar de um vinhedo e produzir um bom vinho. É um trabalho duro. Ele requer cuidado e atenção à videira em ciclos regulares durante o ano, a cada ano. E esta é uma boa analogia aos cuidados com o nosso casamento. Dá trabalho cuidar do nosso casamento. E ele requer cuidados e atenção regulares. Fizemos 4 analogias aos cuidados com um vinhedo. Embora as 4 se apliquem, não importa a etapa em que estejamos, pode ser que uma das 4 seja mais importante para você agora, como resultado da temporada em que está. A primeira analogia é a adaptação. A videira recém-plantada deve se adaptar ao novo solo, e este é um processo que dura pelo menos 3 anos. De forma similar, nos primeiros anos do casamento, devemos aprender a nos adaptar um ao outro para passar do eu para nós, de ser independente para ser interdependente. Essa adaptação nem sempre é fácil. Muitas vezes, quando a empolgação inicial passa, nós removemos essas lentes cor-de-rosa e nos enxergamos sob uma nova luz. E justamente as coisas que nos atraíram podem se tornar as coisas que nos incomodam no outro. Eu sou Dimas Salaberrios. Sou Tiffany Salaberrios. A gente se conheceu numa igreja no Queens, em Nova York. Nova York. Eu estava saindo da igreja, ela estava entrando e eu segurei a porta, peguei na mão dela, comecei a cumprimentá-la e eu fiquei sem palavras.
Uma das coisas mais atraentes no Dimas é que ele é tão dinâmico e carismático. Ele é como um imã quando chega em um lugar. E isso é fantástico, né? Eu a amo, sabe? Eu sou atraído pela força, ela é uma mulher forte. Então essa foi uma das coisas que me atraíram nela, sabe? Ela tem muita opinião e é uma pensadora, é muito, sabe? Apaixonada. É muito apaixonada pelas coisas. Como eu prefiro então, dizer. essas foram as razões pelas quais eu disse, nossa, eu amo ela por isso. Ela é fantástica, é a mulher que eu quero. Mas há dias que eu também digo, nossa, a paixão está intensa, sabe? As opiniões são muito fortes. Eu acho definitivamente que há coisas que atraem as pessoas. E às vezes essas mesmas coisas, elas são difíceis de lidar em momentos específicos. Ao descobrir como somos diferentes, às vezes tentamos conscientemente, às vezes inconscientemente, mudar nosso parceiro para parecer mais conosco. Ao longo dos anos, tenho que admitir, eu tentei mudar o Nick em vários aspectos e áreas. E em algumas eu continuo tentando. Por exemplo, eu continuo tentando fazê-lo sair mais cedo para pegar um trem ou um avião. E usar suéteres de outra cor que não seja azul. Também tento evitar que ele sempre limpe os sapatos quando estamos saindo de casa para ir a algum lugar. Mas eu descobri que tentar mudar o Nick para ser do jeito que sou não funciona. É um princípio universal do casamento. Eu posso mudar a mim mesmo, mas não posso mudar meu parceiro. Para manter a conexão, esta adaptação não pode acontecer só no começo, mas também durante todo o casamento, porque a mudança é um fato da vida e é inevitável. Nossas circunstâncias mudam, nós dois mudaremos e nossa relação deve continuar se adaptando para acomodar essas mudanças. Suas conversas durante o curso os ajudarão a reconhecer o que precisa ser adaptado para fortalecer sua conexão e seu casamento. A segunda analogia aos cuidados de um vinhedo é a poda, e a videira requer muito isso. A poda é uma atividade muito positiva para a videira. Ela envolve priorizar os ramos mais importantes e cortar outros para direcionar a energia da videira para os galhos mais frutíferos. Caso contrário, você terá muitas folhas, mas pouquíssimos frutos. Quando a vida se torna mais complexa, talvez por ter um filho ou o trabalho se tornar mais exigente, uma habilidade fundamental é priorizar, o que envolve podar certas áreas da nossa vida para que outras sejam priorizadas. E casais que têm filhos podem investir tempo e energia demais cuidando deles e acabar negligenciando o casamento. Quando isso acontece, são os filhos que sofrem mais, porque a segurança de um filho é altamente afetada pelo casamento dos pais. Eu lembro de um homem no curso para casais dizendo: eu percebi que a melhor maneira de amar meus filhos é amando a minha esposa. Conforme a vida complica, só sobrevivemos como casal se aprendemos a priorizar a relação do nosso casamento sobre qualquer coisa que demande o nosso tempo. Eu sou casada com um homem que trabalha muito e que gosta muito do trabalho. Eu sou advogado e isso consome muito o meu tempo. E creio que contornar isso é uma área de trabalho contínuo para nós. Eu trabalhava em uma ação e era um cronograma horrível. Tínhamos que cumprir um prazo e eu lembro claramente que ela me ligou e disse: tem tempo para falar comigo? E eu disse: não tenho. Ela tentou de novo e eu atendi só para dizer para ela que não podia falar naquele momento. E aí, quase desliguei na cara dela. Eu realmente me senti abandonada, porque, você sabe, a pessoa vai sair, mas você não prevê que ela não terá tempo nem para atender uma ligação. Eu preciso planejar com antecedência e entender que ter responsabilidade de trabalho não significa que minhas responsabilidades com minha esposa e família fiquem em segundo plano ou deixem de existir. Todas as vezes que percebemos que fazemos isso como indivíduos e não como uma equipe ou grupo, é quando nos sentimos mais isolados. A terceira analogia aos cuidados de um vinhedo é o apoio. Para que a videira floresça, é necessário o apoio. O investimento em um bom sistema de treliça com postes e cabos é vital para a produção de um bom fruto. E o casamento precisa de um sistema de apoio para enfrentar desafios e florescer ao longo da vida. Um casamento não pode sobreviver no isolamento.
Essa rede de apoio pode incluir amigos e familiares, ou o apoio pode vir de um casal com mais tempo de relação. Mas além de ter o apoio dos outros, é essencial que um apoie o outro. Todos enfrentamos grandes desafios ao longo do caminho. Talvez uma doença grave, talvez uma insegurança financeira ou trabalhista, talvez infertilidade, ou adaptação ao ninho vazio, ou o cuidado de um parente idoso, que são desafios. Eu achei a mudança de educar crianças para educar adolescentes muito desafiadora. Educar adolescentes não foi tão natural para mim quanto para o Nick. E eu precisei muito da ajuda dele para não me preocupar demais ou supercontrolá-los, para ouvi-los e dar a eles independência. E o apoio do Nick fez uma grande diferença durante aqueles anos. Se tentarmos lidar com nossos medos e desafios sozinhos, perdemos a conexão e podemos começar a nos sentir sozinhos em nosso casamento. Mas veja bem, quando nos apoiamos, os mesmos desafios que enfrentamos podem nos aproximar. Oi, eu sou a Pam e ele é o Neil. Sim. E nos conhecemos... Quando tínhamos 20 anos. Foi há 29 anos. E nos conhecemos em um lugarzinho na costa leste de Fife, na Escócia. E eu acho que o maior desafio que enfrentamos foi que nós nos casamos pensando que teríamos uma família e não foi isso que aconteceu. E como mulher, você tem, sabe, esse desejo de ser mãe, de ter um bebê. Mas eu acho que o principal foi a perda desse sonho. Nós tivemos que passar por isso juntos. Eu tinha expectativas de que talvez um dos meus filhos se casasse e que eu levaria uma filha ao altar ou, sabe, talvez um filho se formasse ou algo assim. Uma pessoa me deu um conselho muito útil quando eu estava desabafando sobre isso um dia e me disse, sabe, não são apenas seus braços, Pam, que estão vazios. Os braços do Neil também estão. E, novamente, tirar o foco de mim e pôr no outro, eu acho que foi muito útil. Sim, houve um momento muito importante em que eu tive que ir bem fundo em mim mesmo para apoiá-la porque eu estive prestes a desabar também. E isso realmente nos uniu. Nos aproximou. O que eu aprendi sobre o Neil é que ele foi presente. Ele foi completamente confiável e forte. Apesar de ele ter seus momentos de vulnerabilidade, eu acho que você foi muito forte quando eu precisei que fosse forte. Eu acho que tivemos que manter uma comunicação aberta entre nós, porque teria sido muito fácil não compartilhar, ou nos retrairmos, ou nos culparmos. Isso definitivamente nos fez mais fortes. Sim. Queremos que abram seus diários na próxima conversa, superando os desafios, e falem sobre aqueles que superaram juntos no passado. E quando acabarem de fazer isto, identifiquem o desafio principal que um ou ambos enfrentam atualmente. E perguntem ao seu parceiro, de que forma eu poderia te ajudar a superar este desafio. A quarta analogia a cuidar de um vinhedo é a renovação. No final da temporada de crescimento, quando a videira é reduzida a um caule e alguns ramos, para um olho destreinado, parece que não acontece muita coisa até os brotos aparecerem na primavera. Mas esse não é o caso. Este é um momento vital quando a videira direciona sua energia para estender suas raízes mais fundo na terra. A videira descansa enquanto suas raízes são alimentadas com adubo para que possa renovar sua força e produzir uma boa safra no ano seguinte. Todos nós precisamos de renovação no casamento. Muitos acreditam que quanto mais tempo de casamento, mais o amor e a chama entre nós diminuem. Mas isso não é verdade. A videira amadurece e continua produzindo frutos e um grande vinho, década após década, se for bem cuidada e as raízes alimentadas. E também é assim em um casamento. Renovar significa cuidar sempre do nosso relacionamento, especialmente quando chegamos a uma nova estação do casamento.
Renovar envolve estar preparados para falar sobre nossas necessidades individuais e desejos, compartilhar com o nosso parceiro nossas esperanças para o futuro. Renovar significa desacelerar tempo bastante para decidir mudanças que gostaríamos de fazer, parar certas atividades para termos mais tempo juntos ou iniciar algo novo, talvez até criar um novo padrão em nosso dia, ou na semana ou no ano que fortaleça ou restaure a conexão entre nós. Se tem dificuldades no casamento, queremos que saibam que a reconexão é possível. Quando as coisas estão difíceis, parece que existe um muro invisível erguido entre nós, feito de pequenas coisas, momentos de dor e mal-entendidos que se acumulam um em cima do outro. No entanto, temos visto que quando casais cuidam do seu relacionamento, as coisas mudam drasticamente e eles experimentam uma conexão e intimidade renovadas. Houve um momento em nosso casamento em que começamos a nos afastar e acabamos passando 8 meses separados. Foi como construir um muro, porque nós paramos de nos comunicar e toda vez que havia um deboche, indireta ou piada sarcástica às custas do outro, era feito outro tijolo no muro. Até que, com o tempo, o muro estava alto demais e não podíamos nem espiar por cima dele, e muito menos nos ver, estando um de cada lado do muro. E conseguimos quebrar aquele muro através da comunicação, entendendo que nós nos amávamos e que queríamos que o casamento funcionasse mesmo. Nós tivemos que ser humildes, reconhecer os nossos erros e aceitar também a responsabilidade. E juntos, nós conseguimos, tijolo por tijolo, derrubar o muro até que podemos realmente ver um ao outro novamente. Eu acho que pra mim, eu tive que entender que eu quero que o casamento funcione. Mas isso significou uma mudança, sabe? Em nossas atitudes, um com o outro. Acho que tivemos que restabelecer a confiança, né? Sim. Entre nós pra recomeçar. E aí começamos a nos comunicar e namorar de novo. Sim. E nos divertirmos de novo e reconstruir tudo aos poucos. A diversão tinha sumido. E voltamos a rir de novo. Sim. A próxima conversa é uma oportunidade de rever seu relacionamento e encorajamos vocês a serem sinceros. O objetivo é ter um panorama do seu relacionamento agora para afirmar o que está bom e discutir o que não funciona tão bem. Não use isso como uma oportunidade para atacar o seu parceiro. Em vez disso, ao dar um passo para trás e ver tendências em seu relacionamento, observe o que você pode mudar pelo bem do seu casamento. Por favor, abram em Revisando Sua Conexão em seus diários. Ponham um número no quadradinho ao lado de cada uma das 20 afirmações. 0 se a afirmação nunca for verdadeira. 1 se raramente for verdadeira e assim por diante. Depois, virem a página e sigam as instruções. Cada um de vocês fará a sua parte. E quando acabar, mostre ao seu parceiro e converse sobre o que colocou. Esta é uma longa conversa e daremos a vocês 30 minutos. E não se preocupem. Se tiverem pontuação baixa, ela poderá mudar rapidamente depois dessa sessão. Eles conseguirão saber. As respostas do seu parceiro podem ter surpreendido ou até mesmo chocado algumas pessoas. Mas queremos dizer que é muito melhor começar a falar sobre essas coisas e tratar de forma aberta, porque conversando sobre isso, chegamos a um entendimento e saberemos onde precisamos mudar. Passaremos o resto desta sessão revisando 2 coisas específicas que podemos começar a fazer imediatamente para fortalecer ou restaurar a conexão entre nós. A primeira coisa é arrumar tempo juntos como casal de forma regular, e a segunda é cuidar um do outro. Encontrar tempo para as pessoas mais importantes das nossas vidas não acontece naturalmente. É preciso uma decisão consciente para isso acontecer. É fácil dizer, ficaremos mais tempo juntos na próxima semana ou mês que vem. Mas aí, quando chega a hora, vemos que não dá.
É incrível como encontramos tempo para uma série de emergências no trabalho, mas não temos tempo para o nosso parceiro. Sabe, privar um casamento de tempo de qualidade é como privar uma planta de água. Algumas plantas vivem mais do que outras, mas com o passar do tempo, sem água, todas as plantas murcham e morrem. Para que um relacionamento flua e possa crescer, devemos ter tempo de qualidade regularmente só para nós. Isto traz vários benefícios, mantém a diversão, a amizade e o romance vivos. Aprofunda a nossa valorização, a nossa compreensão um com o outro e nos dá a oportunidade de comunicação regular em um nível significativo. Demoramos um pouco, mas finalmente Nick e eu entendemos que se quiséssemos passar um tempo juntos, teríamos que organizar isso. Reservar tempo para fazer algo agradável juntos uma vez por semana. Chamamos de noite de namoro e vamos falar muito sobre isso no curso. Às vezes fazemos isso no almoço ou no café da manhã. Dizemos que é provavelmente a coisa mais significativa que procuramos fazer ao longo dos anos para manter o amor vivo e nosso casamento crescendo. A noite de namoro para nós é um tempo divertido quando relaxamos e fazemos algo diferente da nossa rotina e sempre envolve algum tipo de refeição. Às vezes, passamos uma noite juntos em casa, cozinhamos um bom jantar, colocamos velas na mesa e pomos uma música. Ou decidimos assistir a um filme ou um programa de TV que gostamos. Quando nossos filhos eram pequenos, era depois que eles dormiam. Quando eram adolescentes, mandávamos eles para os quartos. E às vezes, saímos para comer, vamos ao cinema, fazemos algo que os dois gostam de fazer, como caminhar em um lugar bonito, jogar tênis ou algum outro esporte, fazer um piquenique no parque no verão, andar de bicicleta ou ir a uma exposição. O importante é não pôr o padrão muito alto. Não precisa ser caro. Ação? Eu lembro de uma vez que saímos para tomar café. Eu gosto de sair para comer, mas ele é o especialista em orçamento. Uma refeição, café. Uma refeição, café. É verdade. Isso nos lembra de quem éramos antes de nos casarmos e por que sentimos atração um pelo outro no início. Isso realmente fez toda a diferença para nós. É algo diferente das noites normais. Cozinhar ou pedir alguma coisa, ou você cozinhar, isso não acontece. Isso não acontece. Temos um tempinho como casal toda semana, então saímos para tomar café e passamos um tempo juntos, conversando. Tem uma coisa linda aqui no México chamada Pueblos Mágicos, que é tipo Cidades mágicas. Cidades mágicas. Adoramos passear juntos. Nosso filho nos ensinou a usar a Netflix. Então, nosso mundo está expandindo. Expandido. Nós criamos uma regra. Toda segunda, todos sabem que, naquele dia, Mark e Prince saem e ninguém pode contatá-los. Alguns encontros já falharam, mas até isso é uma vitória. No Dia dos Namorados, queríamos ver um filme. Era um filme de terror e basicamente ficamos uns 10 minutos. Bem, eu não aguentei, muito menos você. Eu fiquei tão angustiada, o filme era horrível. Sim. Mas ainda falamos sobre isso. Uma noite de namoro inesquecível para mim foi quando Nick organizou uma viagem surpresa ao Teatro Shakespeare para vermos Romeu e Julieta. Eu amo surpresas, mas quando chegamos, eu descobri que ele tinha reservado os ingressos para ver de pé o mais barato que tinha. Significa que você tem que ficar de pé durante toda a peça. E Romeu e Julieta, por mais que eu ame, é uma longa peça. Acabamos ficando de pé ao ar livre por mais de 4 horas seguidas. Eu descobri quando chegamos lá que se tivesse pago um pouquinho mais, teríamos direito a um banco para sentar com cobertura. E ele também fez um piquenique delicioso, que tivemos que comer sentados no piso de concreto para não perder nosso lugar perto do palco. Porém, foi uma noite inesquecível e eu amei. Eu gostei muito também. Então, por experiência própria, investir nesse namoro semanal protege o nosso casamento de se tornar chato, entediante e rotineiro. Isto impede que subestimemos o nosso relacionamento e nos ajuda a ficarmos conectados. É um conceito muito simples, mas tem um impacto muito poderoso. Percebemos a diferença vendo os benefícios no nosso relacionamento quando passamos esse tempo juntos. Então, aqui estão 3 conselhos que realmente têm nos ajudado a fazer do namoro semanal uma rotina. Temos que planejar, priorizar e proteger. Então, primeiro conselho, planejar. Queremos sugerir que planejem este tempo de qualidade juntos no seu calendário, assim como fariam com qualquer compromisso social ou profissional. O Nick e eu fazemos questão de nunca mudar a noite do namoro no nosso calendário sem um consultar o outro. O segundo conselho é priorizar. Significa que é o compromisso mais importante de cada semana e tem
prioridade sobre todas as outras atividades. Trabalho, sair com os amigos, praticar um esporte, assistir TV, decorar a casa, até mesmo nossos filhos. Bem, não é que as outras coisas não sejam importantes, mas se a noite de namoro não for prioridade, será adiada por essas outras coisas. E o terceiro conselho é proteger esses momentos de demandas externas que impedem que eles aconteçam. Sejam outras pessoas, o telefone, ficar online e redes sociais. São coisas diferentes para cada um de nós. Como casal e para nós particularmente, tem sido o telefone. Notamos que temos que desligar o telefone e guardá-lo para não sermos constantemente distraídos por alertas ou notificações. Fazendo isso, estamos dizendo para o outro: você é a pessoa mais importante para mim. E eu estou prestando toda a minha atenção. Esforço e criatividade são necessários em cada casamento. E se você pensar, esforço e criatividade é no que a maioria das pessoas investe no início do relacionamento, mas não necessariamente no casamento. Se pararmos de nos esforçar, então essa conexão entre nós poderá ser perdida. Eu sou John e ela é a Sally. Nos conhecemos na universidade em 1959. Eu tinha visto a foto dele. Ele estava em uma peça na Universidade de Wisconsin. Estudávamos lá. E gostei da foto dele. Acho que, em termos de tempo de qualidade, quando ele estava muito ocupado, nós fizemos o que podíamos para remediar isso. Nem sempre foi possível. Às vezes eu trabalhava 65 ou 70 horas por semana. E ainda me lembro, e isso durou muito tempo, assim, conversávamos, mas sobre coisas muito práticas. E eu recordo que foi a primeira vez que tiramos férias sem as crianças. Achamos um casal jovem para ficar com as crianças e fomos para um resort no México. E eu me lembro que sentei na sala de jantar, olhei do outro lado da mesa para ela e então eu pensei, eu realmente não conheço essa pessoa. Era como se nos conhecêssemos no início, mas várias coisas se meteram no meio e não falávamos mais sobre coisas que realmente importavam. Eu acho que em algum ponto o casamento teria se desgastado e isso teria sido o fim. Não me lembro desse tempo ser tão significativo quanto foi para você. Mas que bom, não sabia que tinha sido tão significativo. Bem, acho que foi um momento de despertar, na verdade. Acho que essa foi a melhor coisa que aconteceu para o nosso casamento, porque depois que voltamos dessas férias, nós passamos a reservar um tempo durante a semana a sós para falar de coisas que não eram filhos, escola e trabalho, e onde nós vamos fazer as próximas compras e por aí vai. E sempre pensava, sabe, o que teria acontecido se não fosse aquele momento? E aquele entendimento foi realmente um tempo fantástico. A próxima conversa em seu diário será momentos especiais juntos. Conte um para o outro quais foram os momentos mais especiais que compartilharam como casal. Sejam específicos e falem sobre onde e quando esses momentos aconteceram, o que fizeram e por que eles foram tão especiais. E se revezem, porque talvez ouçam alguma coisa da qual não faziam ideia. A segunda maneira de fortalecer ou restaurar a conexão entre vocês, e que podem começar agora, é nutrir um ao outro. Nutrir um ao outro é buscar atender às necessidades emocionais do outro, como afeto, encorajamento, apoio, conforto, etc. E isso cria uma conexão emocional entre nós. Quando nós desejamos ser reconhecidos e amados por outra pessoa, é como se houvesse um espaço vazio em nós que deve ser preenchido com o amor e a atenção de outra pessoa. Quando esse espaço está vazio, nos sentimos sozinhos ou solitários. Uma nova cozinha, uma promoção no trabalho ou férias no Caribe não preenchem esse espaço. Isso porque somos feitos para relacionamentos próximos. E é por isso que, quando nos apaixonamos, esse espaço em nós é preenchido. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia dão um relato de como somos feitos para relacionamentos.
Depois que Deus repete o refrão no capítulo 1 sobre a criação, é bom. De repente, no capítulo 2, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus cria Eva e a apresenta a Adão, ele espontaneamente pronuncia as palavras: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É alguém como ele, alguém que o entende, alguém com quem ele pode se identificar e por quem se sente fortemente atraído. E aquele espaço em Adão é imediatamente preenchido. Quando conhecemos nosso valor, quando somos amados pelo outro, não estamos mais sozinhos. No entanto, devemos manter nosso senso de união. Quando a paixão inicial passa, podemos nos sentir sozinhos, nos sentir solitários. E a maneira de manter esse espaço interior preenchido é reconhecendo e atendendo às necessidades emocionais um do outro. Precisamos nos aproximar dos outros e fazer com que correspondam às nossas vidas. A teoria do apego na infância se relaciona ao casamento, já que, basicamente, diz quais são nossas vulnerabilidades e necessidades. E que estas vulnerabilidades e necessidades continuam na idade adulta. E isso nos diz sobre o drama básico que afeta nossas relações amorosas. A consequência de um casal não ser capaz de reconhecer as necessidades emocionais do outro é que eles ficarão mais e mais desconectados um do outro. E descobrimos, através de nossa pesquisa ao longo dos anos, que o principal problema do fracasso de um casamento não é o conflito. Todos temos conflitos, todos temos diferenças. O principal problema é a desconexão emocional. O isolamento destrói um casamento, deixa as pessoas loucas estar em um relacionamento onde as expectativas de uma conexão são altas, onde elas esperam um certo tipo de proximidade e a outra pessoa estar fora de alcance. E essas necessidades não são complicadas. Isso é o fascinante, não são, mas são emocionais. E tem que lidar com elas em um nível emocional. Há duas formas de atuar em um casamento. Podemos ser reativos ou proativos. E ser reativo é quando focamos nas falhas do outro, no que nos irrita no comportamento do nosso parceiro. E isso nos separa, perdemos a conexão. E ser proativo é focar nas necessidades do parceiro. E isso nos aproxima porque nós nos sentimos amados. E quando nos sentimos amados, sentimos vontade de amar. Ser proativo constrói conexão. E aprendemos sobre atender às necessidades emocionais com o casal David e Teresa Ferguson. Lembro que o David descreveu uma mudança fundamental no casamento deles. Nos primeiros 15 anos, me concentrei nas falhas da Teresa e nas minhas necessidades. Nos últimos 15 anos, me concentrei nas minhas falhas e nas necessidades da Teresa. E nosso casamento foi transformado. Todos temos essas necessidades emocionais, mas normalmente as minhas não serão as mesmas da minha parceira. E para nutrir nosso parceiro efetivamente, devemos descobrir o que mais importa para o outro. Viemos de Pequim e estamos casados há 15 anos e temos 2 filhos. No passado, eu não era realmente alguém que podia ouvir e atender às necessidades dela. Toda vez que ela compartilhava seus sentimentos, eu ficava muito perplexo, porque eu não sabia como reagir adequadamente. Uma vez, ela sentiu dor de estômago e aí ela chegou querendo falar sobre isso. Ela disse várias vezes, amor, meu estômago dói. E como sou uma pessoa racional, eu pensei, o que faremos? Ir para o hospital ou esperar? E ela me disse, pode dizer algo que me conforte? Eu disse, poderia me ensinar? Como posso te deixar feliz? E ela ficou muito zangada. Ela disse, não sabe nem me confortar. Eu descobri que ouvir a outra pessoa e responder pode ser algo bem simples. Então, repeti o que ela disse, afirmei seus sentimentos e perguntei, com que precisa de ajuda? Ela ficou muito animada. Ela disse, isso, exatamente assim. E se continuar fazendo isso, me sentirei compreendida como se entrasse no meu mundo interior. Eu comecei a usar o mesmo método para expressar meus sentimentos e ela se surpreendeu. Eu percebi que não era a única a me sentir assim. Ele também se sentia isolado no próprio mundo de emoções. Foi naquele momento que eu senti que nossos corações se uniram. Sim.
É fácil ignorar as necessidades emocionais mais importantes para o nosso parceiro, ou podemos dar o que mais queremos receber. E tentar amar de maneira equivocada pode causar frustração e irritação em vez de se sentir amado. É como tentar encher um copo, mas sem saber o nível dele, o esforço será em vão. E isso acontece quando não sabemos as necessidades um do outro. Nossas necessidades mudam com o tempo. O que era mais importante quando namorávamos ou casamos pode ser diferente agora. E não podemos pressupor que o nosso parceiro conheça nossos desejos. Temos que dizer a ele. Agora queremos que vocês conversem para descobrir o quanto conhecem as necessidades um do outro. E vão ver isso em seus diários. É o me conhecendo, te conhecendo. E agora, veja a lista das 16 necessidades ou desejos. E na coluna A, coloque os 3 que são mais importantes para você em ordem de prioridade. Alguns se sobrepõem, então escolha os 3 que expressam melhor os seus desejos. Aí, na coluna B, adivinhe os 3 que são mais importantes para o seu marido ou esposa em ordem de prioridade. E faça isso sem ver o que o seu parceiro escreveu e quando os 2 acabarem, comparem o que cada um pôs. Neste momento, queremos mencionar as conversas contínuas do seu diário. Após esta sessão, há 2 tópicos. O primeiro é como criar um equilíbrio do tempo juntos como casal e o tempo que passam separados. O segundo é como atender às necessidades emocionais do seu parceiro na prática. Recomendamos que tirem um tempo antes da próxima sessão para olhar as perguntas em conjunto, pois isto reforçará essas 2 maneiras de fortalecer sua conexão. E no final de cada sessão, faremos uma oração curta por vocês. Então, por favor, fiquem aí mesmo enquanto oramos. Obrigada, Senhor, porque você é o Deus do amor, o Deus que criou o casamento para nós. Obrigada por ter nos dado um para o outro. Pedimos que ajude cada casal a crescer na compreensão de seu parceiro e os ajude a reconhecer as necessidades um do outro para que o amor entre eles seja fortalecido e mais profundo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Esperamos que as conversas que tiveram nessa sessão tenham sido úteis e levem a debates mais úteis nessa próxima semana. Obrigado pela companhia. Nos veremos na próxima sessão. Muito bem, pronto. E qual era a pergunta mesmo? Eu não sabia para onde olhar. E vou me sentir amado de verdade. Qual era a pergunta? Pode repetir a pergunta inicial? Repita o que você disse. Eu olho nos olhos dela ou para a câmera? Eu sei. Eu só... Essas pessoas estão olhando pra gente e dizendo: sabemos bem mais sobre eles do que pretendíamos.